Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, amigas, boa tarde, amigos. Estamos de volta, professor Alfredo, depois Exatamente. de alguns dias de recesso com o nosso Disrupt. Exatamente. Hoje vamos falar um pouco sobre... Medicina e longevidade com o nosso querido amigo, grande doutor Jair Crestani, médico, professor e outras muitas cositas mais, né? Crestani, Jair, meu amigo, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, Alfredo, Alexandre. Muito obrigado aí por me possibilitar vir aqui falar um pouquinho sobre uma área que eu gosto muito na medicina, que é exatamente a longevidade, que é o que todos nós almejamos num determinado momento das nossas vidas, alcançar com êxito, com plenitude, não é? Com alegria. Então, eu fico aqui muito feliz de estar com vocês. E vou tentar, assim, atender as demandas dos amigos, né, no tocante à longevidade. Que bom, meu querido. E conta pra gente, já de cara, esses vários congressos, eventos que você participa e que trabalha essa perspectiva de uma medicina que é mais voltada mesmo para a prevenção, mais voltada para os cuidados para que as pessoas possam viver mais anos, com mais qualidade. Conta um pouquinho pra gente do que você tem vivenciado, suas experiências nesse segmento aí, meu caro. Então, assim, eu comecei a fazer estudos mais aprofundados da longevidade em 2008, 2009, né? Que eu aí já estava, né, com quase 50 anos e comecei a pensar na brevidade da vida e em como poderia tornar, né, esta vida melhor. Aí comecei a fazer os estudos, né? Eu fiz um mestrado lá em São Paulo, versando sobre esses temas, e é interessante que nós temos que nos reportar, né? Vamos pegar a época de Jesus Cristo, né? Uma expectativa de vida de 25 a 30 anos. 25 Essa a 30. expectativa de vida, ela se manteve 2.000 anos, mais ou menos, quase, nesse patamar. Quando nós chegamos no século XX, né, a partir do ano de 1900 e pouquinho, começou a mudar um pouco a expectativa de vida do ser humano. Então, até o início do século XX, ninguém falava em longevidade e talvez nem tivesse esse conceito ainda, porque as pessoas viviam 30 anos no máximo, né? Aí depois veio o advento da penicilina, o primeiro antibiótico, o desenvolvimento das imunizações, das vacinas, e uma maneira de se controlar as doenças que acabavam ceifando aí inúmeras vidas, milhares, milhões, né? Como teve a gripe espanhola, aquelas assim calamidades, né, antigas. E com essa melhoria da expectativa de vida do ser humano, começou-se a ver que vivendo mais, nós teríamos que ter uma qualidade de vida, né? Então, como que nós podemos viver mais, ter uma qualidade de vida, ter uma independência, ter assim uma integração com a família, com o trabalho, com a sociedade, com os amigos, né? Nos sentirmos úteis nesses anos assim mais longevos. Então, esses estudos começaram mais ou menos nessa época. E eu aprofundei bastante isso aí, sabe? Eu tenho ido a vários congressos, eu tive um congresso grande agora em novembro, um congresso mundial, versando sobre esses temas, sobre a medicina integrativa, como que nós podemos ajudar as pessoas a ter uma longevidade saudável. Porque não adianta também nós fixarmos uma meta de vivermos 85 anos. E lá com 70 anos nós já estamos com uma série de patologias crônicas que não foram detectadas previamente, poderiam ter sido tratadas, e nós acabamos não nos conectando nessas possibilidades preventivas, e essa pessoa vai viver 80, 85 anos, uma qualidade de vida ruim. Então, o objetivo dos estudos da longevidade é que a gente consiga viver muitos anos de uma forma plena. Uhum. É interessante isso, quando tu falasse sobre o tema, né, Alexandre, longevidade,
primeira coisa que me veio à mente é, sim, mas viver bem com o máximo possível, né? Até tem até um ditado grego-romano, né? Que diz, eu quero viver o máximo com saúde ao ponto de, quando não tiver mais saúde, morrer rapidamente também. Né? Então, acho que é mais ou menos o que todo mundo almeja, né? Eu tenho em casa um exemplo, Alexandre, minha avó tem 95, mora sozinha, Conheci. paga as contas. Tu conhecesse, né? Paga as contas Incrível, dela, legal. tem autônoma, perfeitamente autônoma, ela anda um pouquinho mais devagar que os outros, mas o resto Tá né? bem. Se manda e se domina e tal. E aí, minha mãe sempre fala muito, né, como exemplo da a mãe dela e tal. Ela diz assim, um dos elementos que a tua avó faz ser ela quem é que ela manda nas contas dela. Ela que decide se ela vai comprar, se ela não vai, ninguém paga as contas dela. Então, talvez elementos externos à biologia, né, à fisiologia, também são fatores impactantes na longevidade, né, no ideal de vida boa, no sentido mais aristotélico, né? Autonomia, né? Autonomia. Jair? É, Viu que você falou há exatamente. pouco. Então, assim, existe uma construção dessa longevidade saudável, né? E por isso que tem que ser bastante divulgado isso aí. Nós temos que construir a longevidade saudável ao longo de toda a nossa vida. E como que nós construímos essa longevidade saudável? Primeiro, né, nós temos um fator genético que ele vai impactar em toda a nossa vida. E temos um fator ambiental, que são hábitos, né, vícios, uma série de fatores que não fazem parte do bojo genético e que têm relação. Então, 30% da nossa vida está relacionada aos genes e 70% está relacionado aos hábitos. Então, como que nós construímos, então, a longevidade? Todas as formas de chegar lá passam invariavelmente por alguns pontos, alguns quesitos. Então, primeiro, nós temos que praticar exercício físico. Então, tem um estudo de Harvard, eles pegaram lá o Nurses Study, que é o estudo das enfermeiras americanas, que eles começavam a estudar o pessoal e estudavam 3, 4 anos um grupo lá, esse grupo ia para outra cidade, se perdia. E eles viram que as enfermeiras ficavam fixadas nos hospitais 30, 35 anos. Por isso se chama Nurses Study. Então, só para citar a importância do exercício na longevidade, eles pegaram 35 mil mulheres, enfermeiras, estudaram durante 30 anos. Um grupo tinha uma alimentação balanceada, bem regrada e não gostava de fazer exercício. O outro grupo tinha uma alimentação mais ou menos, naquele padrão americano que não é bem o padrão ideal. E fazia muito exercício. Ao longo dos anos, o grupo do muito exercício teve menos depressão, teve menos câncer, teve menos diabetes, né? Teve menos infarto, menos AVC, e eles se surpreenderam com o resultado, né? Então, nós temos que associar, dentro desses pilares aí de construção de longevidade saudável, uma alimentação boa, exercício físico, mais importante ainda que a alimentação. Nós temos que ter hábitos saudáveis. Por exemplo, o tabagismo, ele assim, é um dos piores hábitos que alguém pode ter, né? Porque ele vai impactar em toda a tua longevidade, o tabagismo. Então, não fumar, né? Com relação à bebida alcoólica, nós temos, não é bem uma controvérsia, mas assim, tem um debate em cima disso. Se tomar um pouco, tomar bastante, faz mal, os dois não faz. Então, tem uns estudos, saiu no New England Journal, que é considerado dos indexados o melhor jornal, né? A revista, na realidade, indexada, que é inglesa, que fala, eles publicaram na capa da revista que se tu tomar álcool de maneira moderada ou pequena, tu vai viver mais do que quem toma muito ou do que quem não toma nada. Então, eu pego o exemplo que tu falou, né, da avó, né? A avó bebe moderadamente. É. A cervejinha ela não nega nunca. A minha mãe está com fez 96 anos e ela nunca tomou muito, mas um pouquinho de vinho tomava, alguma coisa assim, e tá lá, né? A memória está um pouquinho prejudicada ao longo desses anos, mas ela não tem problema de saúde assim importante. Então, o álcool, pouquinho, né? Não usava muito. E uma coisa que é importantíssima nessa manutenção da nossa saúde mental, física, na longevidade, são as conexões.
Isso é super importante. Nós temos que ter uma conexão com as pessoas. Estarmos conectados com a família, com os amigos, com todas as pessoas que nos cercam. Outra coisa, temos que ter sempre um propósito na vida. Tu tem que ter um objetivo, uma meta. Tu pode estar com 90 anos. Se tu tiver lúcido e tu tiver com a tua mobilidade preservada, tu tem que ter uma meta, nem que seja, não, eu vou levantar de manhã e eu vou cortar as árvores do meu jardim de tal maneira, porque depois na primavera elas vão crescer e vão ficar bonitas. Tu tem uma meta para fazer as coisas. Então, esses pontos todos que eu falei, eles foram abstraídos daquelas blue zones, que são as zonas azuis, né? Onde nós temos os centenários. São pessoas que chegam facilmente aos 100 anos, lúcidas, com mobilidade e sem praticamente problema de saúde. Aí tem lá no Japão, Okinawa, tem na Sardenha, nas montanhas lá, tem na Grécia, tem nos Estados Unidos, na Loma Linda, uma comunidade adventista, né, que também vivem facilmente mais de 100 anos, tem na Costa Rica uma outra comunidade, e eles viram que essas pessoas que vivem bastante, com qualidade de vida muito boa, elas têm essas características. Elas confraternizam, elas se ajudam, são solidárias, elas têm um objetivo, elas levantam, vão trabalhar, vão ver se o vizinho está precisando de alguma coisa, se precisar ajuda, gostam de se reunir, tomar vinho. Todas essas comunidades têm esse hábito, alimentação com muito pouca carne vermelha, sem cigarro, essas coisas, e as conexões entre eles são maravilhosas. Então, aí alguém pode perguntar assim, pô, mas o doutor lá está viajando, né? Porque tu morar na ilha de Okinawa é uma coisa, agora tu morar lá em São Paulo, naquele agito lá, é outra coisa. E aí a gente sabe que realmente tem razão. Só quem mora em São Paulo, levanta 4, 5 da manhã, tem que pegar metrô e trabalhar, e volta cansado, babá, fica bem difícil de ter uma longevidade saudável. Então, se nós pegarmos aí mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, não tem nenhuma forma de fazer com que todas essas pessoas sejam longevas. Porque se tivesse, o mundo ia pirar, quebrar, explodir, porque todo mundo ia consumir coisas e não ia ter aposentadoria para pagar essas pessoas, né? Então, infelizmente, a gente tem que pregar isso e tem que atingir quem pode executar, né? Mas melhorar, todos podem, todos podem. Tu falasse agora numa questão, eu li um livro há pouco, né, chamado Stolen Focus, né, o foco roubado, que é de um jornalista. Ele abriu mão da tecnologia e foi ficar numa ilha lá por um tempo. Ele se tornou ele se reconheceu como um addicted, ele era viciado nos aparelhos eletrônicos, ele não conseguia parar para ler um jornal, para ler um livro. Isso ele disse que demorou 3 meses para retornar ao status quo, ao ponto como aquilo influenciava a vida dele. Ele foi só com o celularzinho mandando SMS e abriu mão de tudo. Ele viu como ele estava muito perdido por conta dos barulhos, etc. Depois ele foi estudar, né, por um lado a questão econômica das redes, né, por outro lado ele foi ver fisiologicamente como é que isso se constrói na fisiologia dele. E ele chegou num ponto que tocasse, que é a questão do sono. Né? Hoje a população não dorme mais como dormia, por conta inclusive dos aparelhos, da tal luz azul, né, que fica apitando ou que fica tocando, né, enfim, que fica no rosto da gente. E todo mundo está adstrito a isso, né? E ele diz hoje que, não, se for pensar a verdade, muitas vezes eu não dormi bem hoje, né? Hoje eu estou meio cansado. E aquilo influi no teu dia, né? Influi no teu dia porque tu responde às vezes mais de forma equivocada a alguém, tu perde um pouco da paciência, tu tá um pouco sonolento, não tá tão atento nas coisas no trabalho, no mundo da vida e tal. E uma coisa que ele falou nesse livro que eu não me dei conta. Não dei conta agora, obviamente, depois que eu li. Todo mundo tá adstrito à luz azul. Então é uma cadeia de pessoas que não dormem bem. Né? Então nós estamos diante de Walking Dead, digamos assim, do sono. Todo mundo está com sono atrasado, e todo mundo está irritado, está nervoso, e não está produzindo como está. Isso que tu colocou é super importante, né? Porque o sono é uma das coisas mais importantes para que o nosso
o organismo se mantenha estável em harmonia celular, bioquímica. Porque quando tu dorme, né, tem 4 fases do sono. Quando tu entra na segunda fase, que é a fase REM, que é movimento rápido de olhos, é que os olhos ficam meio que tremendo, estou a olhar a pessoa dormindo, é ali que a melatonina entra e te coloca num sono profundo e restaurador. Então, é como se tu conseguisse desligar todas essas células. Ficaram estressadas o dia todo, andando, e compromisso, até as luzes, né, das telas de computador, de celular, essas coisas. Se tu dormir bem, tu desliga. E as tuas células voltam a uma harmonia. Só que vai dormir e sempre dá uma olhadinha, né, no celular. Vai ver uma mensagem do WhatsApp, uma notícia lá no jornal, sei lá, papapá. Outros gostam de ter televisão no quarto, qualquer luzinha atrapalha. Porque nós, né, nós somos ainda, o nosso organismo, mesmo tendo tido várias mudanças no DNA, nessas coisas, nós ainda estamos com aquele organismo do Homo sapiens lá que começou tudo, né? Então, como é que eles faziam? Iam para uma caverna, faziam um fogo bem longe de onde eles dormiam, na entrada para os animais não entrar, iam lá para a escuridão e dormiam. Aí, a melatonina impregnava o organismo deles de defesa. Tem uns trabalhos mostrando que a alta liberação da melatonina, ela está diretamente relacionada com a imunidade do ser humano. Olha aí. Então, tem um estudo em Pamplona, onde eles estão usando... Só para dar um exemplo, se tu quer dormir bem, não está o sono muito legal, vai consultar com um profissional, e eles, não, tome um comprimidinho de melatonina meia hora antes de dormir. 3 miligramas, 5 miligramas. Lá em Pamplona, eles usam 150 miligramas por dia, porque aí por dia, de dia não te dá sono, porque o que dá sono é a ausência da luz. Para as doenças autoimunes, melhorar a imunidade, né? Então, falando em imunidade, tem um estudo grande também, publicado em Harvard faz uns 12 anos. Eles estudaram todas as formas que nós podemos, né, utilizar para melhorar a imunidade, porque melhorando a imunidade, melhora as defesas, tu é menos acometido por doenças, tu vai viver mais, né? Aí eles vai tomar menos remédio. Estudaram uma série de coisas, exercício, o tipo de alimento, meditação, tá. E eles se surpreenderam com o resultado. Eles estudaram a influência do ser humano andar numa mata e inalar os aromas daquela floresta. É o que mais aumenta a imunidade. Então, aqui nós não temos uma floresta, nós temos o Lago Municipal, maravilhoso, eu moro pertinho lá, eu corro no lago, vai de manhã cedinho, anda no meio das árvores, e tu melhora a tua imunidade com coisas relativamente simples, então, né? o contato com a natureza é um dos fatores importantes. Né? Maravilhoso. E assim, também na imunidade, prevenção, essas coisas, dentro desse leque de coisas que nós podemos fazer, tem uma que eu acho extremamente importante, que ela está relacionada com a espiritualidade de cada um. Então tem aqui, vocês com certeza já acessaram né, informações disso, os monges tibetanos, aquele pessoal lá que tem condição de ficar em oração, meditação, eles têm um sistema imune que é invejável, né? Então, remetendo isso para nós que não somos os monges tibetanos, né? Se tu estiver em casa, conseguir, no determinado momento, relaxar, abstrair as tuas coisas, te conectar com uma energia que tu ache boa, né? Fizer uma oração, não precisa ter uma religião definida, tu tem que ter uma religiosidade, né? Uma espiritualidade. E isso vai melhorar a tua imunidade. Olha só, isso é muito interessante. Tem um livro que um pouco relaciona isso que você está dizendo, que é vocês devem conhecer, um livro da década de 70, chama O Tao da Física, do Fritjof Capra. Ele faz um apanhado entre como os hinduístas, né, os taoístas, etc., construíram a percepção do mundo e como a física moderna, a partir de Einstein, construiu a verdade das coisas, dos fatos. E ele mostra que essa relação é de 2000 anos. Então, sobre verdade, sobre a questão da energia, né? Então, nós estamos falando de energia, né? Sobre a questão da energia, isso já vinha explicado na própria estrutura religiosa, vamos dizer assim, mas espiritualizada dos tibetanos, dos hinduístas, etc. E que foi comprovado agora,
pela tecnologia e pelas descobertas da física subatômica do Einstein, etc., que são verdadeiros. Os estudos de física quântica são os mais antigos, né? Eles atribuem a presença de energia em tudo que tiver vida, né? Tem energia, né? Depois surgiu em cima disso aí, tem um ramo já da medicina que é a medicina quântica. Quanto que tu pode abstrair da energia tua mesmo para te ajudar a curar doenças, essas coisas assim. Quem estuda bastante isso são os europeus e os russos, as maiores escolas, né, desta medicina quântica. E a gente sabe que é bem promissora no sentido de recuperação. Só que assim, tem muita coisa que a gente não tem muito acesso ainda para conseguir utilizar, né? Mas se eu continuar falando sobre a longevidade, né, nós vamos ver que não é complicado nós tentarmos viver mais e com mais qualidade. Melhor. Tu tem que ter, tipo assim, um objetivo de vida, de melhorar. E aí, eu que tenho estudado bastante, eu estou começando a ver, está se abrindo um mundo fascinante na longevidade, que é patrocinado pela IA, pela inteligência artificial. Por quê? Porque os algorítmicos novos, né, que eles usam o machine learning, aprendizado de máquina, papapá, eles estão conseguindo cruzar informações assim extremamente importantes, e essas informações estão sendo transformadas em veículos para que a gente possa ser alertado de coisas que possam estar acontecendo no nosso organismo, nós não sabemos. Então, tem tipo assim, o smartwatch, tá? Então, tem um relógio inteligente que tu põe, ele te dá frequência cardíaca, é simples, se tu tem alguma arritmia, ele te dá pressão parcial do oxigênio, pode dar gasometria, ele pode te dar alteração do teu sono, ele pode dar também, se um idoso tem uma queda em casa, está desassistido, ele está conectado numa central, alguém vai lá ajudar. Então, a inteligência artificial está nos levando a ter bastante coisa para usar nessa longevidade. E depois que foi implementado o projeto Genoma, ajudou muito, porque agora nós temos condições de fazer análise de DNA, né? Então, tu pega e faz uma análise de DNA completa, aqui não tem no Brasil ainda quem processe. A gente solicita o exame, um dos mais comuns que vocês devem conhecer, o Genera Premium, né? Que é um exame que ele te dá um mapeamento desde a tua ancestralidade, da onde que os teus ancestrais vieram e vem vindo com tudo, né? Até chegar em quais doenças tu tem mais facilidade de ter problema, quais que tu tem menos, e aí doenças importantes, né? Os riscos de Alzheimer, que preocupa todo mundo, né? O Parkinson, que preocupa todo mundo, o câncer, que mata um monte de gente. Então, veja como nós estamos entrando numa era maravilhosa, que a tecnologia está nos ajudando muito em todos esses aspectos de atuação da medicina. E aí vocês percebam que interessante e, ao mesmo tempo, qual sinuca de bico nós chegamos, né? Por quê? Porque nós falávamos antes que o excesso de tecnologia é um problema. O excesso de tecnologia nos deixa ansiosos, nos deixa, muitas vezes, baixando a sua autoestima. Por quê? Porque, meu amigo lá viaja toda hora e eu não consigo viajar. E faz umas comparações bobas até assim. E fica triste, ao mesmo tempo que a tecnologia pode nos ajudar muito em algumas medidas que você adote. Para quê? Para ter informação, primeiro. Segundo, para ter até, aspas, a palavra monitoramento da sua saúde. E para você ter até uma força, um apoio, uma ajuda. Então, ao fim e ao cabo, parece, professor Alfredo, que falar mesmo em longevidade, medicina e pensarmos quais metodologias nós podemos designar, criar e atuar, é disruptivo. Disruptivo por quê? Porque ao mesmo tempo em que nós sabemos de uma série de coisas
que podem nos ajudar, nós acabamos não praticando. Então nós precisamos voltar às origens para praticar essas coisas e tornar a nossa vida muitas vezes mais fácil e, por que não dizer, até disruptiva. E assim, é só para complementar, né, o que tu falou, Alexandre, tem uma máxima que diz assim, né, que ser jovem não é só estarmos cronologicamente jovens, né? Então, ser jovem implica, primeiro, não perder a capacidade de aprender. Estarmos nos desafiando, aprendendo coisas novas, indo em busca de informações, conhecimentos, tá? Então, não perder a capacidade de aprender. Segundo, ter a coragem de mudar hábitos. Muda a tua vida. Se tu acha que tu está muito sedentário, fica no sofá, levanta, vai caminhar, vai correr, muda a forma de ver a vida, muda. Todos nós temos condição de fazer isso. E o terceiro, né, terceiro item de nos mantermos jovens é termos também a capacidade de aceitar as contradições. Entender as contradições da vida, o que cada um tem de melhor, o que não aconteceu para um, mas pode acontecer para outro. Tu conseguindo entender essas contradições, tu te aceita melhor. E aí tu vive melhor contigo mesmo e com o teu meio. E tu é mais feliz. Sendo mais feliz, as tuas células vão estar em harmonia. E tu vai viver mais, vai poder tomar vinho com os amigos, viajar, e vai ser maravilhoso. É isso aí. É uma maravilha, Alfredo. Pena que 17:02 não temos tempo para mais nada. O tempo passa quando o papo é bom, viu, Jair? Mas na semana que vem tem mais, Alfredo? Tem mais Disrupt na CBN às 4h30. 4h30. Obrigado, Jair, pela sua excelente contribuição aqui para todos nós, meu amigo. Eu que agradeço, Alexandre, Alfredo. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado. Semana que vem tem mais gente. Um abraço. Abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.